Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a história da África e os reinos africanos. Conhecida como o berço da humanidade, a África ela tem uma história grandiosa e repleta de conflitos. A história da África, geograficamente, ela teve início com a divisão da Pangeia há 300 milhões de anos. O supercontinente ele deu origem a dois blocos: a Laurásia, que é a América do Norte e a Eurásia, e Gondiúna, que é a América do Sul, África, Índia, Austrália e as ilhas do Pacífico Sul. A semelhança entre o Brasil e o continente africano ela começou a partir desse episódio. As similaridades são encontradas nas formações rochosas, nos fósseis de animais e em rastros de vegetação. O recorte litorâneo dos locais também chama a atenção, pois eles têm um encaixe como se fosse um quebra-cabeças. Atualmente, formado por 53 países, a África faz a divisão a oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Oceano Índico, ao norte pelo Mar Mediterrâneo e a nordeste pelo Mar Vermelho, distribuindo-se assim pelos 4 hemisférios do planeta. O continente africano ele pode ser dividido de acordo com as características geográficas e culturais. Geograficamente, existem 5 regiões: oriental, ocidental, setentrional, central e meridional. Culturalmente e etnicamente, há apenas 2 regiões: a África Branca, também conhecida como África do Norte, que compreende o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, Marrocos, Saara Ocidental e Mauritânia, e a África Negra ou África Subsaariana, composta por 47 países. Agora nós vamos falar sobre a África na pré-história. Charles Darwin ele foi o primeiro cientista a sugerir que na África surgiram os primeiros humanos. As provas do desenvolvimento do homem no continente são inconclusas, mas nas últimas décadas, as descobertas de novos fósseis, juntamente com o avanço da ciência, têm comprovado a hipótese. Descobertas científicas atestam a presença do Homo sapiens, espécie humana, no continente há mais de 100 mil anos. Mas antes de chegar a essa conclusão, diversos estudos foram realizados. Inclusive, o anatomista Raymond Dart, de 1924, ele destacou-se por identificar uma nova espécie de homídeo, os Australopithecus africanos. Os homídeos, ancestrais dos homens, juntamente com os primatas, deram origem aos macacos. Têm um ancestral em comum, de acordo com a teoria da evolução. O gênero Homídeo Australopithecus se dividiu em diversas espécies, como africanos anamenses e afarenses. Da espécie Australopithecus afarensis, o fóssil de Lucy foi uma grande descoberta realizada por Ivens Coppens em 1974, na Etiópia. Lucy por muito tempo ela levou um título de mãe da humanidade, porém já não é vista como o ancestral direto do homem, mas como uma prima distante. A descoberta do esqueleto de Lucy foi essencial para o entendimento da história da África e do homem. As diversas pesquisas realizadas com o fóssil de Lucy identificaram que ela possuía crânio, mandíbulas, dentes e longos braços similares aos de um macaco, mas andava ereta como um ser humano, como os humanos. Outros fósseis foram encontrados ao longo dos anos na África. As descobertas também elas se estenderam às armas feitas de ossos e chifres, pinturas rupestres e moradias, o que complementou os estudos sobre a história da África. Por incrível que pareça, o deserto do Saara ele era habitado por muitos animais e tinham abundantes vegetações. Esse era o cenário de 5 mil a 10 mil anos atrás.
em um período que era chamado de Saara Verde ou Saara Úmido. Durante esse período, tiveram início a atividades agrícolas e trabalho de domesticação de animais. Há 2000 anos antes de Cristo, os agricultores passaram a realizar o cultivo de arroz e alguns tipos de inhame. Já os agricultores da parte meridional, eles deram início à pecuária. Na Idade do Bronze, que foi entre 1300 a 700 a.C., e na Idade do Ferro, de 1200 a.C., houve desenvolvimento das cidades e das atividades comerciais marítimas no norte da África. Invenções como o bronze e a escrita penetraram no norte do continente pelo Oriente Médio. Já na parte meridional do Saara não foi contemplada. E vamos falar agora sobre a África no imaginário europeu. Já na Idade Antiga, mais precisamente na Antiguidade Clássica, as obras de viajantes e geógrafos europeus contribuíam para a construção de uma imagem deturbada da história da África, resultado de observações rasas e interpretações religiosas. Para os europeus da época, os africanos, eles representavam os outros, as quais tinham-se um distanciamento, um estranhamento e, por vezes, um sentimento de superioridade, pautados por uma visão etnocêntrica. Os textos antigos só faziam menção à região setentrional e ao centro meridional. Não era conhecida, limitando a história da África. De acordo com o historiador Mundimbe, o norte da África era dividido em 3 partes: Líbia, Egito e Etiópia. A Etiópia ela foi conhecida como a terra dos homens escuros, a derivação da palavra grega Antíopes, que referencia ao filho do deus Vulcano e que passou a designar os homens de pele escura. De acordo com Oliveira, em 2008, interpretações cristãs contribuíram na construção do ideário negativo sobre a África. Por exemplo, as pinturas na antiguidade relatavam o inferno como um local de calor insuportável e habitado por monstros de cor escura, que seria uma clara referência à Etiópia. Há também uma associação entre os africanos e a teoria camita, que condicionava os habitantes daquele local negros à condição de escravos. A teoria camita ela afirma de forma categórica que o filho de Noé, Cã, teria zombado de seu pai, e devido a essa postura, recaiu sobre ele e seus descendentes a praga da escravidão. Os herdeiros de Cã, na Bíblia, habitariam a orla africana, que fica no Mar Vermelho. A teoria camita ela foi agregada à cartografia de Cláudio Ptolomeu e à cosmologia cristã, e a partir daí justificou o lugar social e territorial dos povos africanos. Relatos posteriores associavam os africanos às práticas de feitiçaria e canibalismo, mais uma vez visões deturpadas. Até o século XX, para os colonialistas, permaneceu uma visão de que os africanos eram povos selvagens e que precisavam ser civilizados. Na era moderna, a transformação dos africanos em mercadorias, findava o processo de desumanização. A prática de escravidão nessa época se tornava diferente da praticada na antiguidade, onde os escravos eles eram prisioneiros de guerras ou criminosos. Agora sustenta na inferioridade do negro africano. Agora vamos falar sobre o imperialismo na África. Na segunda metade do século, teve início o imperialismo na África, caracterizado pela repartição e exploração e colonização do continente africano entre as potências europeias. O marco do imperialismo aconteceu com a Conferência de Berlim, que foi realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885. Teoricamente, o evento ele foi realizado com o objetivo de manter o comércio e reafirmar compromissos em dar fim à escravidão no continente
e participaram da conferência representantes de 13 países da Europa, dos mundos dos Estados Unidos, do Império Otomano, e os africanos não foram convidados, né? A Conferência de Berlim foi um marco na história da África. Vamos falar sobre as relações entre a história da África e a história do Brasil. A história do continente africano, ela também está diretamente ligada à história do Brasil. No século XVI, Portugal foi o primeiro país a adotar o comércio de escravos e logo outras nações o seguiram, né? De acordo com John Thornton, os europeus geralmente compravam escravos de guerra. Em outros casos, pessoas eram sequestradas e transformadas em escravas. E no Brasil, a substituição da mão de obra indígena pela africana teve início em 1570. Os portugueses traziam mulheres e homens de suas colônias africanas, para trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar. Os mais saudáveis e aptos ao trabalho pesado valiam mais que os idosos e os debilitados. O transporte da África para o Brasil acontecia em navios negreiros, onde as cargas, eram transportadas, amontoadas em condições desumanas, e os mortos eram jogados ao mar. Ao chegarem, eles trabalhavam exaustivamente, e a única recompensa era um prato de comida e uma moradia na senzala onde ficavam acorrentados. Interessado em ampliar o seu mercado consumidor no Brasil e no mundo, a Inglaterra foi a primeira nação a desenvolver as medidas para o fim da escravidão em 1807. Mas antes disso, a Dinamarca foi o primeiro país a proibir o comércio de escravos em 1803. O Brasil ele foi o último país a proibir o comércio em 1831. E agora nós vamos falar sobre os reinos da África. Tem gente que se refere à África como se ela fosse um único país. Acontece que a África ele é um continente maior do que o nosso, né? Maior que a América do Sul, reúne 54 países com riquezas culturais muito diversas. Alguns desses países já foram reinos ricos e poderosos. Muitos séculos antes os primeiros portugueses chegarem na África, pelo Oceano Atlântico, haviam comerciantes africanos que atravessavam o deserto do Saara para levar os seus produtos de um lugar para outro em seu continente, e até para a Europa e a Ásia. Eles vendiam diversos produtos, entre os quais os mais valiosos eram o sal e metais preciosos. Nessa época, a Idade Média, a África era conhecida na Europa como a Terra do Ouro. Um bom vendedor, ele precisa ir em muitos lugares para buscar produtos, e há muitos outros para representá-los também, se quiser fazer boas vendas. Em outras palavras, um bom vendedor precisa fazer diferentes rotas de comércio. No passado, não era diferente. Os comerciantes africanos eles cruzavam o deserto do Saara com destinos variados, em caravanas que iam e vinham com muitas pessoas. Uma das mais importantes e ativas rotas de comércio da África saía de Marrakech, passava pelas minas de sal de Tagaza e chegava até o antigo reino de Gana. Havia outras rotas também importantes, como as que iam da Tunísia, de Tunis, à terra dos povos Alsáce, no norte atual da Nigéria, da atual Nigéria. Além de longa e importante rota de Gauna até a cidade do Cairo. Essas rotas centrais se dividiam em outros vários caminhos, nos pontos de descanso das caravanas que cruzavam o deserto, surgiram cidades e aldeias. Ouro, sal e poder. O crescimento do comércio com as rotas do Saara trouxe muitas riquezas para algumas localidades da África.
E como onde há riqueza, há poder, alguns reinos foram surgindo. Esses reinos eles eram favorecidos por terem acesso e controle dos bens mais valorizados no norte do continente, o ouro e o sal. Os mais conhecidos entre esses reinos da África Ocidental entre os séculos 10 e 14 são Gana, Mali e Songhai. Os reinos de Mali e Songhai, os reis, eles se converteram à religião islâmica, fortalecendo assim ainda mais as ligações dessa região com as rotas de longa distância comandadas por muçulmanos, que são os seguidores da religião islâmica. Na política dos Mansa, palavra que queria dizer rei no Mali, atraiu mercadores, professores e profissionais de diferentes áreas para o seu reino. Tal era a riqueza local. Um dos mais famosos soberanos do reino de Mali foi Mansa Musa, que ao realizar sua peregrinação, seu longo caminho até Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos, entre os anos de 1324 e 1325, ele teria impressionado todos com sua riqueza. No caminho, na cidade do Cairo, no Egito, Mansa Musa teria presenteado tantas pessoas com ouro que o valor desse metal na época ele se desvalorizou por mais de 10 anos. A fama de Mansa Musa foi tão grande que no mapa da África Ocidental, a figura dele aparece com uma pepita de ouro na mão. Além dos reinos de Gana, Mali e Songhai, houve outros núcleos de poder na África Ocidental. Alguns em torno de cidades importantes, como as regiões de Alçá e Iorubá, que fica hoje na Nigéria. Em Ifé, cidade sagrada dos Iorubás, produziam-se desde tempos muito antigos e com sofisticadas técnicas de esculturas as famosas cabeças de bronze que datavam provavelmente do século XIII ao século XV. Essas obras de arte descobertas em 1938 impressionaram até hoje todos os que veem pela qualidade do trabalho artístico. A região Iorubá ela era urbanizada com núcleos de poder como a região do Oió, que chegou a exercer seu domínio sobre outras cidades da região, sendo por essa razão conhecida como um reino. Os reinos da África Ocidental, eles também incluíam diversos povos de agricultores e mineradores que criavam grandes riquezas controladas por reis e nobres. Essas pessoas, com técnicas e talentos, produziram objetos de arte, inventaram instrumentos, criaram tecnologias e sistemas de trabalho que contribuíram para o desenvolvimento da produção agrícola e da mineração, não só em suas regiões, como no Brasil, quando os homens e mulheres foram trazidos pelo tráfico de escravos. O Reino do Congo, na África centro-ocidental, entre os países que hoje são Angola, Congo e República Popular do Congo, desde o século XIV ficava o antigo Reino do Congo. Nesse reino moravam povos que viviam da atividade agrícola e também comercializavam diversos produtos com grupos de outras regiões. O território do reino ele era dividido em pequenos povoados e seus limites eram traçados pelas aldeias que pagavam impostos ao poder central, que estavam nas mãos do Mani Congo, o soberano local. A capital do reino ela era conhecida como Banza Congo e na época era tão grande como as capitais da Europa. Os portugueses, quando eles chegaram pela primeira vez à região do Reino do Congo, em 1483, eles ficaram espantados com o tamanho e esplendor da cidade. As construções eram impressionantes, assim como a riqueza do interior das residências. Havia na cidade verdadeiros labirintos, só conhecidos por alguns que levavam ao palácio onde
onde os aposentos reais tinham paredes decoradas com finíssimos tapetes e tecidos de ráfia. Na região do antigo reino do Congo e no norte da Angola atual, onde fica o reino de Dongo, no qual governou a famosa rainha Nzinga no século XVII, havia uma longa tradição com a metalurgia, isso é, eles trabalhavam com ferro. Os ferreiros, eles eram profissionais com muito prestígio e o ofício deles era considerado sagrado. Nesses reinos, os instrumentos de trabalho, objetos rituais e artísticos, eles eram fabricados com muito cuidado. Todo conhecimento que envolvia essa atividade era passado de pai para filho. Haviam cerimônias secretas para a habilitação dos futuros ferreiros. Como em quase todas as sociedades africanas, o saber e o poder eram governados pela relação com o mundo dos espíritos e das divindades, haviam também os chamados reinos sem reis. O que chamamos de reinos africanos, para ficar mais fácil de entender, nem sempre tinha uma figura de rei, como nós conhecemos. Eram como cidades ricas, desenvolvidas e poderosas que dominavam outras cidades e aldeias ao seu redor. E surgiram não apenas na África Ocidental, mas também na África Oriental, nas regiões próximas à costa do Oceano Índico. Um exemplo de reino na África Oriental era o antigo reino do Zimbábue, no sul da África Oriental. Como resquício desse reino ficaram as majestosas ruínas de pedra, conhecidas como a Grande Zimbábue, entre os séculos 13 e 15, onde extraía-se de lá o ouro, o ferro e o cobre, que cruzavam o Oceano Índico para serem comercializados. Como podemos observar, a história da África do Sul, no deserto do Saara, antes do contato com os europeus pelo Oceano Atlântico, ela está repleta de riquezas e expressões de poder. A sociedade da época criaram formas de governo que se assemelhavam aos reinos e impérios que conhecemos bem, como formaram um exército de guerreiros e guerreiras, como as Amazonas do Daomé, mas principalmente produziram arte, conhecimentos e técnicas que se espalharam pelo mundo por meio da herança africana, que está na vida e na memória de seus descendentes e deve ser valorizada e preservada.